Fala, minha gente das redes sociais do canal Carloto Júnior TV. Definido as semifinais da Copa do Brasil 2025. Cruzeiro enfrenta o Corinthians. Na outra semifinal, o clássico carioca, Vasco e Fluminense. Só que essas semifinais só vão acontecer em dezembro, depois do Campeonato Brasileiro. Tanto as semifinais quanto as finais da Copa do Brasil, coisas da CBF Futebol Brasileiro. O Cruzeiro enfrentou o Atlético Mineiro no clássico local, venceu os dois jogos, né? O primeiro, aliás, ambos por 2-0, né? Tanto o primeiro lá na Arena MRV, quanto o segundo lá no Mineirão, 2-0. O Corinthians também venceu o Atlético Paranaense em dois jogos, o primeiro lá na Arena da Baixada por 1-0 e depois na Neoquímica Arena por 2-0. O Fluminense perdeu para o Bahia, lá em Salvador, na Fonte Nova, por 1-0, venceu no Maracanã por 2-0. E o clássico carioca, Vasco e Botafogo, empate nos dois jogos, 1-1, tanto lá em São Januário quanto no Newton Santos ontem. A decisão foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Vasco ganhou por 5-3, né? Parecia o Imperatriz, não errou um pênalti. E o goleiro Léo Jardim defendeu o pênalti do Alex Telles, e ele que tinha empatado o jogo no tempo normal, cobrando o pênalti. Então, com isso, o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians, primeiro jogo lá em São Paulo, segundo em Minas, e o Fluminense enfrenta o Vasco, primeiro jogo, não sei se o Vasco vai querer mandar em São Januário, o segundo no Maracanã, ou os dois no Maracanã. É evidente que, pelo momento das equipes, né, nas casas de aposta, Fluminense e Cruzeiro são os favoritos para chegarem à final da Copa do Brasil. Só que agora, nessa fase de quartas de final, o Botafogo também era favorito contra o Vasco. É mais time. Eu acho até que subestimou o adversário, entrando com um time alternativo, né? Deixando alguns jogadores titulares no banco, como o Danilo, que sequer entrou no jogo, o Montoro, né? E tomou 1-0, o Arthur, que entrou e se machucou, tomou 1-0, conseguiu um empate, mas nos pênaltis sucumbiu a equipe vascaína. Então, uma coisa é ser favorito, outra coisa é no campo, né? E a gente sabe que a força do Corinthians é muito grande, jogando lá em São Paulo, com a sua fiel torcida, vai tentar empatar o jogo lá em Minas e levar a decisão para a Neoquímica. O Vasco Fluminense é assim, momento o Fluminense está melhor, mas você cravar que o Fluminense vai chegar à final, ninguém crava, porque é clássico estadual e o Vasco vem muito motivado para essa partida. Claro que o Fluminense também, mas a motivação do Vasco é muito maior, o time que está se reestruturando no futebol brasileiro. Pena que isso só vai acontecer lá em dezembro. Olha, nós estamos em setembro, tem outubro e novembro ainda. A CBF deu um checkmate aí, colocando a final da Copa do Brasil, semifinal e final, para depois do Campeonato Brasileiro. Isso porque para os times que vão para o Mundial, né, ou o time brasileiro que vai para o Mundial de Clubes, tenha mais tempo, e não vai ser nenhum desses que estão na Copa do Brasil, tenha mais tempo para se preparar para a competição não acontecer, o que aconteceu com o Botafogo. Bom, e no Campeonato Maranhense da Série B, a Federação Maranhense de Futebol definiu aqui a arbitragem, né? E os jogos desta primeira rodada. São 4 jogos nesse fim de semana. 3 no sábado e 1 no domingo. São 2 jogos pelo grupo da capital e os outros 2, 1 em cada grupo do interior. No grupo da capital, sábado, 15h30, lá em São Luís, no Estádio Municipal Nilzinho Santos. O São Luís enfrenta o Expressinho. Jogo das 15h30. Ainda no sábado, também 15h30, só que lá São Mateus, Estádio Pinheirão, teremos Lago Verde e Timon. No interior, aqui no grupo do Itezeira Esporte, teremos no sábado, 17 horas, lá em Barra do Corda, no estádio Leandrão, Cordina e Balsas. E no outro grupo do interior, o Tupã enfrenta o Santa Quitéria, que agora passou a ser Luminense, não é mais Santa Quitéria, Luminense. Esse jogo acontece na cidade de Rosário, lá no estádio Cerejão.
Então, são os jogos aí da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que, inclusive, não tem, né, o Marcelo Filho, que era o diretor da SEAP, foi afastado, saiu. Já tem outra pessoa, um ex-árbitro lá, Paulo, alguma coisa, rapaz. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo encontrar o nome, né? Paulo. Bom, mas eu encontro aqui, tá? E deixa eu ver aqui, rapaz. Paulo Moreira, ex-árbitro de futebol, o novo presidente da SEAP. Então, estão tirando todo mundo da época do Antônio Américo, lá da Federação Maranhense de Futebol. O Itezeira Esporte volta a treinar nesta sexta-feira, só vai estrear na próxima quarta-feira, lá em Balsas, contra o Balsas, 15h30. Continua aqui a indefinição, onde o ITZ vai mandar os seus jogos aqui em Imperatriz. Vai ser lá no Estádio Municipal Pré-Pipânio, se vai ser Maranhão do Sul, se vai ser no JV Literal, não está batido o martelo ainda. A princípio, está lá para o Estádio Municipal Pré-Pipânio, 15h30. E vamos tentar descobre, né? Onde que eu acho que nem o ITZ sabe ainda, porque vai sair indefinição em relação ao gramado do estádio, se já vai retirar para trocar ou não, né? Já está essa indefinição. Mas o certo é que o ITZ estreia dia 17, quarta-feira, lá na cidade de Balsa, e no sábado seguinte vai o primeiro jogo aqui em Imperatriz. E o Copão Maranhão do Sul? Como é que está o Copão Maranhão do Sul? Bom, todo mundo sabe que a seleção de Imperatriz retornou para a competição por determinação do Tribunal de Justiça Desportiva. Então, a organização do Copão teve que marcar novo jogo entre Estreito e Imperatriz. Seleção de Estreito e seleção de Imperatriz. No primeiro jogo, Estreito venceu aqui Imperatriz 2-1. Joga pelo empate. E a organização marcou o jogo para domingo. Hoje é o quê? 12, amanhã sábado 13, 14, domingo. Jogo às 5 da tarde lá no estádio Professor Sabiá, na cidade de Estreito Imperatriz. O pessoal fala aí que Estreito recorreu da decisão. Eu não sei nem se pode recorrer da decisão, porque não houve o julgamento do mérito, ainda vai ter o julgamento do mérito, tá? O TJD apenas deu causa ganha para o Imperatriz, mas vai ter o julgamento do mérito ainda. Então, para recorrer, teria que ser para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mas como que vai recorrer se ainda não saiu a decisão? Eu acho que vai acontecer o jogo no domingo, normalmente. De repente, Estreito conquistando a classificação, aí eu não sei nem se vale a pena ainda julgar esse caso, né? Caso o Estreito perca o jogo, a Imperatriz conquiste a classificação, aí sim teremos o julgamento do mérito, e aí Estreito pode primeiro se defender, né, argumentar nesse julgamento, e se perder, pode ainda recorrer para o Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Mas vamos torcer para que se defina dentro das 4 linhas. E esse torcer não é dizer que o Estreito se classifique, não. Porque se classificando acaba, né? Não tem mais por que ter o julgamento. Mas é que deixe as coisas se decidirem dentro das 4 linhas. Mas isso não tira o direito da seleção de Estreito recorrer, caso se sinta prejudicado, tem o direito de recorrer. Vamos ver que fim vai terminar, né, essa situação aí do Copão Maranhão do Sul. A outra semifinal já está definida. Muitos autos de governador Edson Lobão, enquanto que João Lisboa espera esse jogo de domingo para saber quem vai ser o seu adversário. E certamente a semifinal deve ocorrer no outro fim de semana, com jogos de ida, no outro jogo de volta, para definir os 2 finalistas do Copão Maranhão do Sul 2025. Beleza? Finalzinho do programa, dá joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, é gratuito. Você não paga nada, você vai estar só ajudando o canal a crescer cada vez mais e, claro, né, poder ter informações sobre o futebol da região tocantina e, por que não dizer, do Maranhão e do Brasil. Então, aproveite, se inscreve aí e não esquece de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Carluto Júnior TV. E segue a gente aí nas outras redes sociais, né, no X, no Instagram, no Facebook, tá? E se você quiser ajudar aqui o canal, né, gosta das informações, você pode estar ajudando em qualquer valor no Pix que está aparecendo aí no rodapé, 99981441540. Beleza? Ótimo fim de semana a todos. Bom futebol brasileiro da Série A retorna nesse fim de semana.
Abraço.